Aos formandos, parabéns, e que a Ele, ao nosso Deus, seja toda a honra e toda a glória por este e por todos os momentos da vida de vocês. Eu gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras que também se encontra no livro de Eclesiastes, mas não no capítulo 3. Nós vamos, de maneira bem breve, estudar o capítulo 11 do livro de Eclesiastes, para responder à pergunta: o que os contadores Goodwill vão fazer agora? Ou como lidar com os próximos passos? O que fazer diante das incertezas, dúvidas, anseios e temores do futuro? Outro dia eu perguntei à minha filha Beatriz, de 8 anos: filha, o que você faz quando não sabe o que fazer? E ela disse: pai, eu paraliso e não faço nada. E então eu perguntei outra vez: se você estivesse diante de uma bifurcação de 2 caminhos e você não soubesse em que caminho deveria seguir, como é que você resolveria isso? E ela disse: eu pegaria o tablet da mamãe e entraria no Google Maps e perguntaria qual o melhor caminho para chegar onde quero chegar. E aí eu tornei a situação mais prática e disse: filha, quando você está numa prova e não sabe o que fazer, não sabe responder uma pergunta, o que você faz? E para minha surpresa e alegria, ela disse: pai, eu paro e eu oro, pedindo ajuda ao meu Deus. E na minha incredulidade, eu disse: e ele responde? E ela me disse: claro que responde, pai. Por exemplo, na última prova de ciências que eu fiz, eu precisava responder uma questão que tratava de um alimento que era um caule. Que alimento seria esse? E eu não sabia. Eu havia me esquecido. Então eu parei, eu orei, e o Senhor me lembrou de um alimento que era um caule. O que você faz quando o futuro parece incerto, ou quando você não sabe, na prática, para onde ir, quais os próximos passos, o que fazer com a carreira, com a formação, onde trabalhar, em que área da contabilidade, por onde seguir? Eclesiastes, capítulo de número 11, os 8 primeiros versos, vai falar um pouco do futuro. O sábio Salomão, na sua idade avançada, tratou de inúmeros temas da existência humana, inclusive do futuro. Aqui ele mergulha no mar desconhecido do futuro e ele aconselha jovens. Este livro foi escrito para jovens, iniciando sua carreira. E ele aqui apresenta alguns conselhos aos que estão diante do futuro. Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso, capítulo 11, a partir do verso 1, o texto diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz
Verso 7, é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar toda sua vida. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois eles serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Aqui o sábio, depois de tratar de questões como sabedoria, política, poder e tantas outras, ele se volta para o futuro e ele aconselha jovens no que fazer diante das incertezas do futuro. Há aqui, no mínimo, por se tratar de um texto proverbial, no mínimo 6 conselhos práticos para os que estão diante do futuro ou diante das incertezas do futuro. E eu quero repartir com vocês rapidamente. O primeiro conselho do sábio Salomão é: diante do futuro, é preciso se aventurar cautelosamente. O sábio começa o texto dizendo: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça cairá sobre a terra. Esse texto, ele foi, ao longo da história da igreja, interpretado tendo uma aplicação da generosidade. E eu não quero dizer que aqui não há uma aplicação para a generosidade. Mas os estudiosos deste texto apontam que a intenção de Salomão não estava no campo da generosidade, e sim no campo dos investimentos. Na época, Israel era uma potência mundial e o próprio rei tinha uma empresa de exportação. Levava muitas coisas para o exterior e trazia muitas coisas do exterior para o seu país. E olhando para esse contexto, dizendo aos jovens que estão começando, Salomão diz: faça o seguinte, atire o seu pão sobre as águas, arrisque-se, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Mas não faça de qualquer maneira, não se arrisque de qualquer jeito, se arrisque com cuidado, cautelosamente. Faça o seguinte: reparta o que você tem com 7 e até com 8. E aí, ele está pensando possivelmente nos navios. Não coloque todos os grãos. Vocês conhecem esse princípio da diversidade, do investimento diversificado. Não coloque todos os grãos dentro de um navio só, porque ele pode ser roubado, afundar, e você perderia tudo. Divida o que você tem, reparta o que você tem, invista em mais de um lugar, tenha mais de um projeto, não dedique toda a sua energia, todo o seu esforço a uma única coisa. Arrisque-se, mas faça isso com cuidado. Não invista tudo num lugar só ou num projeto só. Embora todos aqui tenhamos investimentos bem-sucedidos, o fato é que na vida nem todos os nossos investimentos serão bem-sucedidos. Só há um investimento que é certo. E Jesus falou dele no Sermão da Montanha, quando tratou da riqueza do homem. Em vez de acumular tesouros na terra, façam tesouros no céu, pois lá a ferrugem não vai devorar ou destruir o que você construir. E lá o ladrão não entra para roubar o que você tem. Os investimentos, por melhores que sejam no âmbito terreno, eles estão diante da possibilidade do fracasso e do desaparecimento. Mas que vocês sigam a vida investindo principalmente na vida eterna e no Deus eterno. Invista cautelosamente. Segundo o conselho dele, para os que estão diante do futuro ou diante das incertezas do futuro, é preciso reconhecer os sinais de Deus na vida. Ele vai para 2 ilustrações no verso 3, apontando uma para a vida e outra para a morte. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quando
alguém vê uma nuvem carregada, sabe que há água no caminho. Há sinal de vida chegando sobre a terra. Mas a outra ilustração é: quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ela ficará. Ou seja, ela não se levantará dali. Salomão está pedindo aos jovens: percebam os sinais de Deus, ou do que chamamos da providência de Deus, o modo operandi de Deus de conduzir a nossa vida. Nem sempre, ou quase nunca, é por uma revelação particular e específica. Não há uma bola de cristal pela qual eu posso dizer para você como será o amanhã. Mas eu posso dizer, há sinais de Deus, por exemplo, de sucesso sobre a sua vida, a partir da sua descoberta de vocação. Você faz isso melhor do que aquilo. Você gosta disso mais do que aquilo. Você tem mais facilidade e gosta de uma área mais do que da outra. Há um possível sinal de vida nesta área. Mas há outras que você já tentou e não conseguiu. E possivelmente haja um sinal de morte, ou uma árvore que caiu e não se levantará. Perceba ao longo do caminho os sinais de Deus, onde Ele está derramando chuva, água, e onde Ele está dizendo: não é por aqui. Essa porta fechou, a árvore caiu, deixe para trás o que morreu e siga na direção da nuvem de Deus. Terceiro conselho do sábio, para os que estão diante das incertezas do futuro: não se pode paralisar a espera do tempo perfeito. Algumas pessoas estão assim, exatamente assim, paralisadas com medo do futuro. Não se movimentam, não se arriscam, não tentam, porque sentem medo do futuro. O sábio diz: quem fica observando o vento não plantará. A ideia dele, do campo agrícola, é o seguinte: a melhor condição para a plantação é vento, sem vento, porque você pode jogar as sementes e elas vão cair de maneira apropriada. Mas se você esperar a situação ideal, talvez ela nunca chegue. Do outro lado, ele diz que quem fica olhando para as nuvens não colherá. O ideal para a colheita é um dia ensolarado. Mas se você esperar este dia, Salomão está dizendo, talvez ele não chegue, ou chegue tarde demais e a sua colheita terá passado. Não paralise diante do futuro. Não fique à espera do tempo perfeito. Arrisque-se e ande com aquele que é perfeito, apesar das imperfeições do tempo e da vida. Quarto conselho do sábio: é preciso esperar no Deus incompreensível. Depois de nos dizer que devemos nos arriscar, ele diz no verso 5, você não conhece o caminho do vento, você não conhece como o corpo é formado no ventre de uma mulher, e você também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele está dizendo duas coisas, ou duas verdades aqui, para os que estão diante do futuro. Primeiro, reconheça a sua ignorância do futuro. Reconheça a sua ignorância de tantas coisas. Imagine, se você hoje fica maravilhado ao descobrir que vai ganhar um bebê, vendo tudo através de máquinas e com a nossa tecnologia avançada, imagine o que não era para os dias de Salomão. O assombro, ao ponto de Davi dizer no Salmo 139, fizeste-me de maneira assombrosa, terrível demais para a minha compreensão. Como é que isso se dá? Eu não sei. Se eu não sei coisas do campo humano, como eu vou compreender a Deus perfeitamente? Neste sentido,
Ele é incompreensível, ou seja, nós nunca o conheceremos exaustivamente. É por isso que eu acredito que a eternidade não será monótona. Nós viveremos eternamente para conhecer o Deus que é, em algum sentido, incompreensível. Ao mesmo tempo, o sábio diz: você não pode compreender todos os caminhos de Deus. Talvez vocês não saibam para onde Deus vai levá-los. Mas uma coisa você pode saber: Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está pedindo, o salmista, ou o sábio, confiança. Ele está dizendo: você não sabe de todas as coisas, mas você sabe quem sabe. Você não sabe de todas as coisas que vão acontecer a você ao longo do caminho, se é por aqui ou por ali, se é com este ou aquele, se é neste ou naquele prédio que você vai trabalhar, ok. Mas você pode conhecer o Deus que sabe todas as coisas antes de todas elas existirem. O que ele está dizendo é: corram para Ele, confiem nele, esperem por Ele, acreditem que Ele será o mesmo amanhã, que Ele não mudará, que Ele estará no futuro, como Ele está no presente e como Ele esteve no passado, e que Ele cuidará de vocês. Um outro conselho do sábio, ou o quinto conselho dele é, para os que estão diante do futuro: é preciso insistir até o fim. No verso 6 ele insiste: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Não temam o futuro. Não percam as oportunidades, não deixem de investir, não deixem de tentar, mas o que ele está dizendo é: não desistam facilmente. Toda carreira inicial é difícil. Ninguém chega lá rapidamente. E talvez ao longo do caminho você tenha a impressão de que está dando errado. Mas o que o sábio está dizendo é: insista até o fim do projeto, para que então você veja se é sinal de morte ou sinal de vida, mas não arrede o pé antes da conclusão do que você iniciou. E esforce-se por isso. Faça o seu melhor. O melhor exemplo disso é o próprio Deus. Jesus Cristo, Deus encarnado, veio à terra com uma missão: morrer na cruz do Calvário como sacrifício no lugar do pecador. A cruz, ele não foi à cruz para ser eternizado na história humana. Ele não foi pendurado para se tornar um mártir ou um herói da história dos judeus ou da humanidade. Ele veio com a missão clara de ser o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, para tomar o lugar de quem não era perfeito, a fim de tornar o imperfeito aceitável à presença de Deus. E isso não foi feito sem sofrimento, dificuldade. Ele enfrentou inúmeras, e nos últimos momentos, dizem as narrativas do Novo Testamento, que a agonia era tão profunda que ele suou gotas de sangue e chorou num jardim chamado Getsemane. Mas ao término deste momento, ele se levantou, se entregou aos soldados, foi crucificado na cruz do Calvário e não arredou o pé da sua missão. Por que ele fez isso? O autor de Hebreus, no capítulo 12, nos diz que ele fez isso porque antes mesmo de experimentar tudo isso, lhe havia sido entregue uma proposta de alegria.
E a proposta era voltar à destra do Pai, mas não mais sozinho. Voltar à destra do Pai com muitos irmãos e amigos. Ele não desistiu da humanidade. Não desista dos seus projetos, mas tenha nele a esperança e a força para a realização de todos eles. E por fim, o último conselho do sábio é preciso desfrutar do hoje, sem ignorar o amanhã. Muitas pessoas perdem o hoje, se dedicando apenas para o amanhã. E outros desfrutam de maneira frívola do hoje e ignoram o amanhã. O sábio diz, no verso 7, ou nos versos 7 e 8, a luz é agradável e é bom ver o sol. Se você fizer uma leitura de Eclesiastes na sua casa, você vai perceber que a expressão-chave é debaixo do sol. Ele está fazendo uma análise da vida pela perspectiva humana. E em muitos momentos ele soa e é pessimista. Mas aqui na conclusão do seu texto ele diz, é bom ver a luz do sol. A luz é agradável, ou seja, embora a vida seja difícil, há coisas boas nas quais eu posso me alegrar. Por mais que um homem viva, ou seja, quer a sua vida seja muito longa ou muito curta, desfrute de toda ela. Aproveite o hoje. Mas lembre-se, porém, dos dias das trevas, pois serão muitos. Equilíbrio. Ele está dizendo, não deixe de aproveitar o hoje com medo do amanhã. Mas não aproveite de maneira errada, porque haverá um amanhã. E você não sabe se o sol estará brilhando como brilha hoje. Ele está sendo realista. Ele está dizendo a vida é cheia de momentos de sol e chuva, de momentos de luz e trevas, de alegria e tristeza. Então, viva o hoje, mas não de maneira irresponsável. Pense no amanhã e prepare-se para o que vem a seguir. Talvez o exemplo inicial da minha filha seja para alguns muito infantil, mas eu acho que as crianças nos ensinam bastante. E Jesus, por exemplo, nos disse que devemos ser como crianças para entrarmos no reino de Deus. Ele não está dizendo regredir, voltar atrás ou voltar a um estado infantil, sendo eu agora adulto. Ele está falando de dependência. Ele está falando de olhar para Deus como Pai e de reconhecer que Ele pode o que eu não posso e que Ele é o que eu não sou, que eu preciso dEle. Certo pai foi a um parque temático com sua filha, e ao longo da visita ao parque a menina insistiu para entrar na montanha-russa e ele não foi, mas permitiu que ela subisse ou entrasse na fila da montanha-russa. Tudo começou muito bem, ela sentou no carrinho, apertou o cinto e subiu. E a subida geralmente é bem tranquila. Algumas montanhas-russas são rápidas, mas geralmente é bem tranquila. E até então ela estava bem. Quando a montanha-russa começou a descer, fazer voltas, loops, em alta velocidade, a menina entrou em desespero, e o pai também, mas ele estava do lado de fora. O que você faz quando sua filha está lá e você não pode agarrá-la ou abraçá-la? Ele resolveu então sair correndo ao longo da cerca da montanha-russa, procurando os olhos da sua filha, ou procurando a sua filha. Quando ele percebeu onde ela estava, ele começou a gritar o seu nome, chamar a sua atenção e dizer: filha, é só uma brincadeira. Já já isso vai terminar e você estará nos meus braços. O que de fato aconteceu? Ela saiu correndo
e foi abraçada por seu pai, mas antes da chegada, ele pensou consigo mesmo, ele era um cristão. Ele disse: quantas vezes a vida não é assim como uma montanha russa, cheia de curvas, altos e baixos, curvas repentinas, rápidas. Quantas vezes a vida não se torna incontrolável, imprevisível. Concluiu este pai cristão: se parássemos e nos lembrássemos, enquanto estamos perturbados por não conhecer alguns minutos na frente, o Deus Todo-Poderoso está sentado no trono do universo, calmo, tranquilo. Enquanto estamos por aqui quebrando a cabeça, perdendo noite de sono, por não conseguir controlar algumas situações da vida, se lembrássemos disso, Ele está no trono do universo. Nada sai do controle, nada foge do seu olhar. Ele está no controle de todas as coisas. Não sei quais curvas você vai fazer na vida. Eu não sei em que empresa você vai trabalhar ou se vai começar uma empresa. O que eu sei é que quer você vá para a direita ou esquerda, Deus estará lá antes mesmo da sua chegada. E é nisso que devemos descansar o nosso coração. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.